Olá, boa tarde. Informamos que este evento está sendo transmitido via internet. Acesse www.sescsp.org.br/pré-conferência e confira. Sua permanência autoriza o eventual uso de sua imagem. Solicitamos que, para as saídas durante a conferência, sejam usadas as portas do fundo da plateia. Daremos agora início à mesa temática O papel da educação como instrumento para a cidadania. Para a mediação, chamamos ao palco o Sr. Brás Rodrigues Nogueira, formado em Filosofia, História, Pedagogia e Especialização em Educação Comunitária. Diretor Regional de Educação Ipiranga, em Heliópolis, vem atuando há mais de 20 anos com as lideranças da comunidade na busca da efetivação dos direitos da pessoa humana, principalmente o direito à educação de qualidade e o direito à paz. Bom, gente, é uma felicidade muito grande ser mediador desta mesa. Para mim, vai ser um momento de aprendizagem, porque eu aprendo muito quando eu ouço o Tião Rocha, e tem um uruguai aqui entre nós, que eu gostaria de estar chamando aqui para compor a nossa mesa. Federico Granha. Tião Rocha. Federico Granha é diretor nacional de promoção sociocultural do Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai desde 2015. Licenciado em Ciências Históricas, é docente no Instituto Latino-Americano Comercialização do Uruguai. Tião Rocha é antropólogo, educador popular e folclorista, idealizador e diretor-presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento do Banco de Êxitos Sociedade Anônima, Solidariedade e Autonomia. Então, passo a palavra para o Federico Granha. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero aclarar, porque lo aclaraba hoy, pero por las dudas, porque hasta conflictos hubo en mi país con respecto a ciertos temas. Todavía no soy licenciado, así que los uruguayos que hay acá sabrán por qué digo eso. Y bueno, es un error que a veces se da, pero yo prefiero aclarar, después de algunas cosas que pasaron en mi país, ese tema. En realidad, yo venía a hacer primero agradecer la invitación a participar. Segundo, cuando pensábamos qué podíamos aportar a este diálogo, pensé en dos posibles presentaciones. Una era la presentación de algunas políticas sociales vinculadas a educación que hemos llevado adelante bueno, ya este es el tercer gobierno de la fuerza política a la que pertenezco, que es el Frente Amplio de Uruguay. Y la otra era dar una discusión más teórica sobre el rol de la cultura y su conexión con la democracia y la ciudadanía. Pero cuando ayer participé de varias de las charlas, varias me removieron algunas cosas y me di cuenta que estaban en una tensión o muy institucionalista, que en realidad era como rendir cuentas de algo que no todos iban a conocer. Y lo otro capaz que quedaba siendo como un análisis que no permitiría un intercambio. En realidad me dediqué ayer de noche a repasar algunos conceptos que estuvieron en la vuelta ayer y a rearmar esas dos representaciones que tenían una nueva, ¿no? Y tratar de hablar de 3 o 4 cosas que ayer estuvieron arriba de la mesa y que me parecen interesantes como para poder ver
desde qué conceptos uno trabaja y cuál tendría que ser las políticas públicas que expresan esos conceptos. Porque a veces existen discursos que supuestamente pertenecen a ciertas tradiciones ideológicas y las políticas públicas no tienen nada que ver con la retórica discursiva de esas políticas que después llevan adelante políticas públicas, que es algo que nos puede haber pasado en la ejecución de un gobierno. Primero, yo escuchaba ayer a Frei Beto cuando hablaba sobre la no linealidad o la instancia que hay en una sociedad en la que estamos. Yo creo que la mejor categoría sería viviendo etapas de ahistoricismo, ¿no? Que lo que se quiere es negar historias, o sea, no existen relatos, no existen continuidades históricas, todo sucede porque sucede, y él traía el concepto que es el concepto capaz que más viejo de la historia de la humanidad, que es el de la circularidad, que todo se repite, en realidad nada es incambiable, es un círculo que se va repitiendo, y creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, porque en realidad creo que hay ejemplos muy concretos de cómo es falso esa forma de vivir y de pensar, y cómo nos podría llevar hacia terrenos, como él decía, que no serían para nada agradables para la humanidad en sí. Yo creo que cuando hay un análisis que es muy interesante, que lo hace un crítico literario inglés, que se llama Raymond Williams, él trabaja mucho sobre la teoría de la cultura, y hace un libro que se llama Cultura y Sociedad. Él hace un análisis que podríamos hacer una genealogía de ciertos términos y ubica la aparición de 5 términos en el idioma inglés. La aparición y sobre todo la discusión sobre 5 conceptos. Yo le voy a decir los 5. Son industria, democracia, arte, cultura y clase. Estos cinco conceptos, el de clase, industria, arte, democracia y cultura, cuando hablo de clase social. Estos 5 conceptos aparecen realmente en el siglo, a mediados del siglo XIX, empiezan a construirse y a reconstruirse y cambian su concepción. Pensemos solo en el término de cultura. El término de cultura, en realidad, en una primera instancia, lo podíamos hablar como que era un estado general, un hábito, el cultivarse, viene de cultivarse, de la cultura de lo natural, ¿no? Después pasó a ser un estado general del desarrollo de las personas. Después pasó a ser un estado general de las artes. Y después, ya cerrando el siglo XIX e inicios del XX, con toda una discusión sobre qué esconde la cultura, podríamos decir que es un sistema de hábitos y creencias. También podría ser algo que podría definir el concepto de cultura. Entonces, a mí me parece que es interesante pararse ahí, porque cuando uno habla de la cultura, uno habla de las culturas nacionales, hay gente que habla que cada país tiene una cultura, y ahí hay que atarlo a otro concepto, que también es de esos mitades de siglo, que es el concepto de Estado-Nación. ¿No? Es un concepto, Eric Hobsbawm, que es otro historiador inglés, plantea que es la invención de la nación, que las naciones no existen, que no es un destino predeterminado. Y eso lo ven cuando alguien hace historiografía, ve como algunos historiadores, antes de los historiadores positivistas e incluso los positivistas, hablaban de teorías de naciones predeterminadas. Capaz que América Latina es el mejor ejemplo. Cómo hay una cantidad de historiadores que a servicio de las oligarquías gobernantes, porque es así, es a servicio de las oligarquías gobernantes en sus momentos, inventan historias que justifican las creaciones de las fronteras. El caso más claro es en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, se dice que era inevitable que fuera un país, los historiadores nacionalistas hablan de que es inevitable que fuera un país. Pivel Devoto es uno de los que dice que era inevitable. ¿Por qué era inevitable? Por ejemplo, por el río Uruguay. El río Uruguay se nos separaba y era la banda oriental. En la Revolución de 1811, el general Artigas cruza caminando el río Uruguay. O sea, no estamos hablando de un río que separe, no estamos hablando ni de algo tan tremendo que no se pueda cruzar. O sea, no es la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de algo que se puede cruzar a caballo y caminando. Eso hacía inevitable que el Uruguay fuera otro país. Y en realidad, ¿qué es lo que dice? Que la nación como Estado, y al existir los Estados, la nación y los inventos de las culturas nacionales son inventos de esos sectores sociales que necesitan justificar, diferenciar de otras situaciones políticas y económicas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es en el medio de este sistema, en el medio de esta concepción de cultura, que habitan muchísimas culturas. Y han habitado, y también América Latina es el ejemplo,
enormes culturas y visiones distintas. Las precolombinas, las que vinieron en los barcos, ya sea a conquistar, o las que vinieron en los barcos a hacer la mano de obra esclava. Todas esas concepciones de mundo convivieron en América Latina. Pero si nosotros repasamos nuestras historias nacionales, solo una primó. Y la cultura nacional está, más allá de sus visiones, sobre todo hasta mitad del siglo XX, estaba claramente diferenciada por las herencias de las metrópolis europeas desde que cada uno pertenecía. Sería Portugal, en tradiciones portuguesas, en el caso del Brasil, las españolas, y después, sobre todo, a mediados del siglo XX, con las inmigraciones que venían de las guerras europeas, donde se potencian otro tipo de tradiciones. Y son las que formaron o se decían que eran las culturas de nuestras sociedades. Capaz que el Uruguay también todavía es una excepción, o en realidad también esos intelectuales crearon la historia de un Uruguay como excepcionalidad. Un Uruguay que no tenía afros, no existía, no había racismo tampoco, además no aparecían en la historia. Un Uruguay que había, y lo digo entre comillas, solucionado el problema indígena. La solución que se planteaba era el exterminio de los pueblos indígenas. Y ese Uruguay, el del modelo excepcional, el que miraba más a Europa que a América Latina, el que fue creciéndose como, y inventándose como aquella cosa de la Suiza de América, que fue uno de los nombres que anduvo en la vuelta de esa excepcionalidad uruguaya. Pongo ese ejemplo porque como somos un país chico, un país que parece que siempre fue estable, un país que parece que nunca hubo diferencias, un país que parece que no hubo conflicto, como todos los países hubo conflicto, hubo diferencias, hay distintos niveles y distintas cosmovisiones de mundo, hay distintas formas y expresiones culturales que pertenecen a esas convicciones que han convivido históricamente. Entonces, cuando uno plantea todo eso, se tiene que pensar cómo hace una política cultural, ¿no? Porque en realidad tenés que ver qué es lo que todo esto está arriba de la mesa. Y sobre todo cómo lo hace, yo acá voy a hacer como un salto mortal y hablar de los centros educativos y cuál es el rol en un centro educativo. Desde la asunción del gobierno de 2005, el Frente Amplio, entre las razones que tenía, era tratar de ampliar la cobertura del sistema educativo en el Uruguay. Muchos sectores de la población, hasta el día de hoy, por ejemplo, en el caso de nuestro problema más grave, está instalado en la culminación de enseñanza media. No había una alta aprobación de la enseñanza media, de culminación de la enseñanza media. Y eso es históricamente así. Y obviamente contrapone a este Uruguay de la Suiza de América, a este Uruguay de que supuestamente era tan formado, a este Uruguay, y históricamente fue así. Cuando uno ve la cantidad de edificios que había para los liceos, que era la preparación preuniversitaria, porque esa era la concepción que se tenía en la formación de educación, se da cuenta que no estaba pensada la educación para todos y para todas, sino algunos y algunas eran las que por ciertas razones iban a participar dentro del sistema educativo. Y esto todavía contrapone más cuando existió todo un discurso también en esta construcción de los Estados-Nación y que recorrió casi todo Occidente, como la educación el centro de formación de los ciudadanos y ciudadanas. Luego de la Revolución Francesa, ya la educación no era un conjunto de saberes, sino también era donde se iba a dar el sistema de valores que sostenían las repúblicas, como un nuevo sistema de gobierno y de organización de la sociedad. Lo mismo que las democracias, como la expresión de esa organización. Lo planteo porque ahí hay otro componente más. La educación no solo es para compartir saberes, sino en los Estados-Nación es la que va a sostener y generar a esos ciudadanos cada vez más libres que iban a generar o sostener las repúblicas. Entonces, cuando uno ve un centro educativo y piensa en América Latina, y piensa que tiene que cumplir todos estos conceptos, los tenía que cumplir, ¿no? Formar a los ciudadanos y a las ciudadanas, generar los valores de esa nación que claramente estaba predeterminada a ser nación, ¿no? También con esos valores, que claramente había no conflictos ni económicos, no conflictos, no, había un ser nacional que eran los uruguayos y las uruguayas. De la misma manera que había un ser nacional que eran los brasileros y las brasileras, ¿no? O cuando uno empieza
hablar de los farrapos. Yo venía intercambiando con algunos compañeros y compañeras. El Uruguay hay parte del territorio, desde el punto de vista histórico, que hoy es el Brasil, que era el Uruguay. Y esos farrapos, ¿no? Ese Río Grande do Sul, en esta tensión de los que eran uruguayos y los que esencialmente iban a ser brasileros, ¿qué eran en esos relatos? Eran otras cosas, y eran otras situaciones, y eran otras cosmovisiones, ¿no? Porque ahí hay que atar también qué significaba pueblo en la época. Un pueblo, un estado era una ciudad, nada más que una ciudad. No esta cosa que nosotros conocemos del sistema. Una cosmovisión en una ciudad. Y los gaullos lo que peleaban era por la libertad de los gaullos. Fuera de Río, fuera y fuera de Montevideo también, ¿no? Como cada una de las ciudades de Montevideo, las regiones de lo que fue las Provincias Unidas del Sur, hoy la República Argentina, también cada uno era un estado. Cada estado era un pueblo. Por eso a Artigas le decían el protector de los pueblos libres. Porque en realidad quería una coordinación de esos estados en ese momento para generar lo que hoy son las repúblicas federativas, en el caso de Brasil, o esa visión de república de federación. Vuelvo y voy a tratar de empezar a redondear hacia dónde voy. Porque creo que si no, nosotros por lo menos no hablamos de estos conceptos, es imposible hablar de algo realmente concreto. Porque si no, cumplimos lo que hoy decía Frei Beto ayer. Cuando uno hace una acción, cree que la acción se inicia cuando uno llegó al lugar, cree que cada concepto nunca cambió en la historia de la humanidad, que democracia significó siempre lo mismo, o que democracia para las personas hoy significa lo mismo. Hay algunos que creen que la democracia es solo el hecho de votar cada 5 años. Es un mero hecho de elección. Hay otros que creemos que democracia implica la participación en las decisiones, y eso no se restringe nunca solo al hecho electoral. La participación en la conformación de políticas públicas, eso tampoco se restringe solo al momento electoral, ¿no? El que cuando uno construye una política pública, y por más que le toque direccionarla, abre los espacios para trabajar con las y las personas que realmente están en la cotidiana ejerciendo eso, por ejemplo en los centros educativos. Y ahí voy a los centros educativos. ¿Qué nos pasó? Lo primero que nos pasó que el Uruguay en el año 2005 tenía entre el 44 y el 48% de las personas bajo la línea de pobreza y el 5% de las personas bajo la indigencia. Obviamente eran esas personas también las que no accedían al sistema educativo. Obviamente teníamos problemas en la inclusión educativa, porque la cultura también es una forma de creencias que también genera actos de discriminación. Y las desigualdades no son desigualdades meramente económicas o de clase, ¿no? Hay desigualdades en la sociedad por el punto de vista de género, hay desigualdades en la sociedad desde el punto de vista étnico-racial, hay desigualdades en la sociedad vinculadas a la orientación sexual, a la identidad de género, a las personas con discapacidad. Todas esas desigualdades operan y no piden permiso a las personas. No le opera una, le operan varias. A veces en una misma persona todas esas desigualdades operan a la vez. Y nosotros creemos que podemos operar en esas situaciones sin tener en cuenta que esas desigualdades operan a la vez. Y damos respuestas a veces meramente a una de esas solas, de esos cortes que están arriba de la mesa. Yo siempre pongo un ejemplo que lo discutíamos con una cantidad de compañeros en el movimiento de la diversidad sexual en Uruguay. De cómo en realidad se superponen estos cortes, ¿no? Y cómo a veces en la discusión si alguno era más importante que otro. Y nosotros teníamos una tensión sobre si era más importante el corte económico o cualquiera de los otros. Y íbamos demostrando en la propia discusión cómo no era tan así, porque si el principal era el económico, que alguien me explique cómo alguien que habita una identidad de género distinta que la biológica, que el sexo biológico, en la historia de la humanidad, y por lo menos en nuestra historia, en la actual, de la actualidad, su única salida laboral ha sido, en los últimos 30, 40 años, el comercio sexual. ¿Por qué son expulsadas las mujeres trans de los centros educativos? ¿Por qué fueron expulsadas las mujeres trans de sus familias? Entonces, ¿es solo lo económico? En realidad, podía haber sido que una persona tuviera una identidad de género distinta al sexo y fuera de la clase social más alta, igual hubiera sido expulsada de su familia, igual no hubiera podido trabajar en cualquier trabajo,
Y igual, hablando hace 10, 15, 20 años atrás, y su única vida iba a ser a través del comercio sexual. Entonces ahí cuestiona a esa centralidad, pero también lo doy vuelta. Pensemos en un varón gay. Si un varón gay es de los sectores populares, vive en un barrio popular, lo más probable es que su mote sea el de puto. Así nos decimos, allá, lo voy a decir bien bestia. Bien bruto lo digo. Si pertenece a las capas medias y sobre todo las intelectualizadas, es gay. Y si pertenece a los sectores acomodados de la sociedad, seguramente sea un excéntrico. Porque el capital perdona todo también, en ciertos aspectos. Y esa visión no está o no opera y a veces genera teniendo privilegios en comparación con cualquiera de estas tres personas que tienen una misma orientación sexual. Pero los niveles de sufrimiento que le puede dar la sociedad son distintos. Y sobre sus cuerpos y sobre sus cabezas van a operar distintas cosas. Y lo que los salva, entre comillas, es su posición social y su posición económica. Entonces, nosotros en la primera instancia lo que se hizo fueron una cantidad de programas que trataron de incluir a aquellas personas que desde el punto de vista económico no accedían o no podían sostener su nivel educativo o su proceso o su trayectoria educativa. Esos programas ya han cumplido 10 años y empezamos a generar una discusión si en realidad lo que estábamos haciendo sin querer era un sistema educativo paralelo para pobres, ¿no? Que era un sistema que funcionaba fuera de los centros educativos, que generaba un acompañamiento a las personas, a los chicos y a las chicas, los apoyaba, porque a veces esos núcleos familiares, por distintas razones, no apoyaban esas trayectorias educativas. Y decimos, bueno, capaz que ese era el camino. Hoy, 10 años después, es verdad, se sostuvieron trayectorias educativas, mejoraron las trayectorias de estos chiquilines y de estas chiquilinas, pero sigue la duda de si no generamos, en realidad, una educación paralela para aquellos que no entran dentro de ciertas normas que la sociedad y los centros educativos ven. La segunda, con respecto a todas estas otros cruces que pasó, yo creo que yo miro las políticas públicas de América Latina y está llena de programitas, ¿no? Está el programa de educación sexual, que depende de salud, porque solo de educación sexual pueden hablar los que están vinculados a la salud, porque son los que saben del tema. Está el programa vinculado a la violencia de género o al tema de género, solo hay personas especializadas que pueden hablar los problemas. Entonces están los programas, algunos vinculados a trabajar sobre el tema de orientación sexual o diversidad sexual. Y en un centro educativo aparecen 30 programas que operan en el mismo centro educativo sin ningún tipo de coordinación, sin trabajar en lo cotidiano con las personas que están dentro de ese centro educativo, o sea, con los docentes, y además, fruto de aquellas 5 palabras que hablamos, ¿no? Sobre todo de industria y de conocimiento, y sobre todo de cultura, de arte, cada vez la especialización del conocimiento lleva a que haya expertos de cada cosa que son los que se apropian del tema y existe una incapacidad de poder transversalizar, por un lado, y por otro lado, lo que tenemos es la justificación de que si yo soy docente y no fui formado, porque nunca fui formado para tratar sobre estas temáticas, ese asunto a mí no me importa. Yo ahí, acá lo que vengo es educar. Y entonces en los liceos y en los centros educativos florecen los actos de violencia, violencia sexista, acoso, los rendimientos no nos preguntamos o nunca preguntamos por qué hay rendimientos de chiquilines que varían de cuando uno solo los cambia de un centro educativo. Yo le voy a contar una historia sola. Una señora de unos 75 años, afro, fue toda su vida empleada doméstica. Su marido falleció, tuvo que volver a trabajar. Ella cuidaba a sus nietos. Su nieto iba al liceo y tenía buenas notas. Un promedio, nosotros tenemos una escala del 1 al 12, un promedio de 8, 9. Tenía un buen desarrollo en el liceo. Como volvió a trabajar y como solo el núcleo familiar está compuesto por ella y su nieto y otra nieta más, lleva al nieto a otro liceo cerca de su trabajo, que es en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. A los 2, 3 meses de estar en el liceo, el chiquilín pasa a tener muy malas notas.
y las notas son las notas bajas, por decirlo de una manera. No aprobaría, entre 4 y 5. La primera respuesta del sistema educativo fue decir que en realidad era el nivel del colegio y que él venía de un colegio con distinto nivel y que no había aprendido tanto. Cuando se le pregunta al chiquilín meses después de qué era lo que le pasaba era que, se lo cuenta la abuela, ¿no? Le pregunta por qué iba así, y lo que le pasaba era que como él, en la clase había 2, y esa fue la frase, y todos me hacían sentir, y todos nos hacen sentir que somos nosotros 2. O sea, eran los únicos 2 chiquilines afro de sector económicamente bajo, y esa clase, que además, al ser un instituto público, yo lo voy a definir así porque es bien burdo, es el instituto público donde van todos los expulsados de los liceos privados, ¿no? Es un instituto público que terminan yendo en esa zona de la ciudad de Montevideo. Todos los que son expulsados de los colegios pagos van para ahí, ¿no? Entonces, ese lugar es el que termina expulsando y bajándole a un niño nada más porque todo el día le hicieron recordar que era negro y que no pertenecía a ese espacio y que no pertenecía a ese lugar. Cuando esto nos pasó el año pasado, cuando entrábamos en diálogos con algunos actores, y dijimos, bueno, acá yo creo que el desafío, ¿cuál era el desafío que teníamos? ¿Vamos? Y lo voy a hacer un paralelismo medio bestia. Decía Frei Beto ayer de vuelta el tema de generar esperanzas o generar horizontes, ¿no? Estos 20 años después de, entre comillas, el fracaso de las experiencias del socialismo real que generaron el fracaso de una cantidad de experiencias, de utopías hacia arriba, ¿no? Y que en realidad parece que lo único que existe es vivir en este mundo que es claramente injusto, en que sigue habiendo concentración de la riqueza, en que, no voy a repetir todos los números que dio Frei Beto ayer, pero solo hablar de la consigna de Occupy Wall Street cuando hablan del 1 y el 99, ¿no? Donde un 1% concentra el 50% de la riqueza del mundo. Entonces, cuando uno ve eso, y que te digan que no hay horizonte imposible de modificarlo, y cuando en realidad cada vez, yo a veces digo que estamos en una sociedad del unitema, ¿no? Están las que y los que se preocupan solo por los temas de género. Y entonces, si en los lugares de agenda política no está en primer lugar el tema de género, es una traición al mundo y a lo que sea. Están los que solo se preocupan por el tema economicista y por tema de ingresos, redistribución de la riqueza y el tema de clase. Entonces todos los otros temas son subsidiarios a ese tema. No existe, todo lo otro no existe. Y así podemos ir con lo étnico-racial, y ahí podemos ir cada vez, una vez más, ¿qué es lo que pasó? Pasó que aquel universal, en lo que todos creíamos, que cuando alguien decía todos se sentían incluidos, era todos y todas, ¿no? Ese universal que terminó siendo destruido, y que tiene sus razones para ser destruido, porque existían esas inequidades de género, y porque ese todos ocultaba a las todas, porque existían las inequidades de equidad racial, porque ese todos era hombre, blanco y heterosexual, ese era el todos. Cuando uno ve todo eso, en realidad el desafío es ver cómo generar de ese archipiélago, yo lo llamo archipiélago de utopías, porque en realidad terminan siendo como, no es una utopía, terminan siendo como constelaciones de estrellitas, ¿no? De gente que ve que el mundo es injusto en distintas áreas. Entonces, cómo desde ese archipiélago de utopías empezamos a generar un todos y un todas nuevo, en el que todos estemos incluidos. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hicimos? Empezamos a recorrer todas las instituciones que estaban trabajando en todos estos programas. Tuvimos una discusión de más de un año, porque todo el mundo quería exclusivamente trabajar ese programa, ¿no? Los de salud reproductiva, solo salud reproductiva, los de, ¿no? La especificidad del tema. Luego de tiempo de discusión y hacer algunos análisis, empezamos ahora, en realidad estos días ya van a empezar en los primeros 20 institutos, lo que nosotros llamamos el Centro de Promoción de Derechos, que es una nueva política pública que vamos a hacer en Uruguay. ¿Qué es lo que hacemos? No es nada nuevo, en realidad es ponerse a pensar de vuelta del otro lado. Primero es hablar con las instituciones. Segundo, pedirle a las instituciones que cuáles son sus problemas y hagan un autodiagnóstico, ¿no? De que se sienten, nos sentemos con los equipos de trabajo y digamos, bueno, ¿cuáles son tus problemas en convivencia? ¿Sentís que hay problemas vinculados a la violencia? ¿Hay problemas vinculados a la violencia avanzada en género? Y le mostramos problemas también que existen y que nunca se los pusieron a ver, porque nunca se pusieron a pensar en esos problemas. Segundo, trabajamos con el cuerpo docente.
Le decimos al cuerpo docente que en realidad su formación no necesita tener una formación básica, a ver, cuando digo básica no, una formación específica en una temática. Nada más necesita no ser indiferente. Nada más necesita de que cuando pasan esas situaciones en las aulas, generar y cortar esa situación y comprometer además en esa aula a todo ese colectivo que es tan responsable como la víctima y el victimario. Cuando digo la víctima y el victimario, porque cuando hablan de acoso se habla de la víctima y el victimario. Y no lo vamos a solucionar, nunca se va a solucionar si no hay una responsabilidad de los colectivos que permiten que esos victimarios ejerzan ese poder o esa violencia frente a esas víctimas. Y entonces empezamos a trabajar en eso, creemos que puede ser una forma nueva de trabajo, que en vez de que todos estos programas que existían y que no articulaban y que no trabajaban en conjunto y que cumplían cada uno sus programitas, ¿no? Pasaron por tanta cantidad de liceos, que no dejaban herramientas instaladas en los centros educativos, que no se dejaba desde lo mínimo, desde cuando uno habla de un tema, capaz que despierta en otro el interés y en 5 minutos no puede hablar de 1.000.000 de cosas, ¿no? Bueno, los materiales bibliográficos, los materiales audiovisuales, y creemos que puede ser una respuesta nueva en lo que ha sido, por lo menos hasta el día de hoy, dentro de nuestro sistema educativo, porque lo que apostamos es a dos cosas. La primera es para tratar de evaluar la cantidad de niños y niñas que su desarrollo escolar está comprometido debido a todas estas causas que podríamos englobar en actos de discriminación, ya sea desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de género, y por qué su desempeño escolar es a veces afectado por eso, y es tan simple como esto: se levantan y no tienen ganas de ir a clase. Y si alguien se levanta y no quiere ir a clase, no es porque no tiene ganas, capaz que es porque le pasan todas estas cosas. Poner eso en el centro del centro educativo y tratar de hablar, abrir el centro educativo a la comunidad. Nosotros pasamos por un momento que fue muy duro, entre que los centros educativos se empezaron a cerrar a las comunidades, ¿no? Por problemas vinculados a la inseguridad. Y los docentes, en vez de abrir hacia la comunidad, pedían muros en los liceos, ¿no? Para que no entraran a robar, para que no entraran. Y cada vez el liceo se fue pareciendo, o los centros educativos, más a una especie de, lo digo como caricatura, pero de aquellos monasterios medievales, ¿no? En el medio donde el conocimiento estaba con los muros ahí, y acá no entra nadie porque yo soy el que tiene que educar, y estos que vienen acá y tampoco quieren aprender, ¿no? Porque pertenecen a ese vulgo, y el docente termina a veces parado ahí. En realidad no sabemos, si vamos a hacer, cuando digo si vamos a hacer mucho, estamos convencidos de que vamos a cambiar por lo menos la vida de varias personas. Y eso es mucho. Vamos a tratar de generar, en realidad, a partir de estos dispositivos, discusiones en los contenidos educativos. Porque en realidad, cuando queremos discutir con los docentes, con los gremios docentes o con las autoridades de la educación, siempre se centran en el tema de contenido educativo. Y nunca en la educación como comunidad y en los vínculos entre los distintos actores de esa educación, o lo que sucede en todos esos cortes, y pareciera que el hecho educativo es como una cosa impoluta que cae y que no pasan todas estas cosas que dijimos, no pasan en el centro educativo, no pasan, no están, está instalada una sociedad perfecta en la que yo vengo en un pizarrón y marco cosas o comparto mi conocimiento, ni siquiera comparto, adoctrino a veces con mi conocimiento. Entonces creemos que en realidad podemos generar desde estas pequeñas acciones más compromiso entre los chiquilines y las chiquilinas y una nueva generación que tenga una perspectiva de derechos mucho más grandes. Obviamente esto va a tener ciclo de una cantidad de acciones que van desde los talleres cotidianos que va a haber en cada una de estas temáticas, son 8 componentes. Es el componente de equidad racial, el de orientación sexual, identidad de género, género, como decíamos, violencia basada en el noviazgo, embarazo adolescente, una cantidad de problemáticas que están ahí, pero que en vez de ser una acción concreta, que iba separada, son parte de un único paquete que nosotros vamos a empezar a trabajar. Y en realidad creo que puede llegar a ser una acción que modifique algunas prácticas dentro del sistema educativo que permita que la discusión real de qué educación necesitamos para esta sociedad empiece a surgir, que ese sería el triunfo de esta estrategia. Empezar a llenar
los centros educativos, a abrirlos a la comunidad, a que tengan más contacto con la comunidad, que permitan que emerja la discusión sobre cómo debe ser el hecho educativo hoy, en el siglo XXI, cuál es el rol de los educadores y de la sociedad toda en la educación de las nuevas generaciones. Y 3, a mí me gusta, siempre termino con la frase de alguien que es una mujer que para mí dio mucho a la historia de la humanidad, que es tener perspectiva y generar horizonte. Y ella decía que ese horizonte era una sociedad donde cada vez seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y creo que eso, dejar esa semilla de que alguien empiece a pensar en una humanidad así, es la tarea que tendría que tener cualquier persona que tiene la responsabilidad de diseñar, planificar y trabajar en una política pública. Gracias. Obrigado, Federico. E agora nós vamos ter o prazer de ouvir aqui o Tião Rocha. Posso ficar em pé ali? Boa tarde. Bom, ficando de pé aqui porque a coluna está, né? E depois das palestras da manhã, eu como sou né? Já estou na terceirona, indo para a quinta, preciso botar a coluna no jeito. É um prazer estar aqui. Muito obrigado ao SESC São Paulo, ao SESC Diretoria Nacional, pelo convite, pelo privilégio, não só de falar, mas também de estar aqui por esses dias, ouvir e aprender muito, né? Muito feliz de estar aqui, né, junto com o Braz, um educador, né, top de linha nesse país, tenho orgulho de ser amigo dele, e agora de ouvir o Frederico. E falar de um tema, né, dignidade e valores humanos, que é assunto para a vida inteira e mais 15 dias, né, e não vou esgotar isso nunca. Eu só queria me situar nessa conversa, para facilitar a vida para todos nós, né, que meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, por favor, não me chame pelo apelido. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, educador popular por opção política, folclorista por necessidade, mineiro por sorte, atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave na vida, esse é o meu, graças a Deus. E eu sou idealizador de uma instituição de aprendizagem chamada Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Tem 32 anos de existência, portanto é muito mais velho que a maioria de vocês todos, e que vive para aprender, a qual eu me dedico integralmente. E também para facilitar a compreensão do que eu vou falar em seguida, eu fui professor uma boa parte da minha vida, dei aula em todos os níveis, dei aula no primário, no ginásio, no científico, depois mudou de nome para segundo grau, dei aula no terceiro grau, dei aula na graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula no pós-doutor, dei muita aula. E um belo dia eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas, eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight. Lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. E eu cheguei no dia seguinte na universidade e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? Aconteceu que a partir de hoje eu quero ser educador. Ah, para com isso, né, cara? É a mesma coisa, professor e educador são sinônimos, ganham o mesmo salário, a mesma merreca, são iguais. Eu falei, não, são coisas diferentes. Qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e ir para a aprendizagem. Não é por nada não, mas eu acho que a universidade, essa universidade nós estamos, precisa fazer isso o mais urgentemente possível. Nós estamos aqui fechados das 4 paredes, aqui não entra oxigênio, nós estamos respirando gás carbônico. E o único assunto que eu escuto aqui que é recorrente é eu te cito, tu me citas. E no final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, que ninguém mais tem mais paciente de ficar lendo tese, né, acadêmica. E eu comecei a falar disso no departamento, no colegiado, da congregação, na reitoria, em todos os níveis, e quanto mais eu falava sobre isso, tentava refletir, mais incomodava as pessoas. Um dia eu percebi que eu estava no lugar errado. A universidade, ou aquela universidade, naquele momento, ela não queria aprender, ela queria ensinar. Ela não precisava de educadores, ela precisava de professores. Aí eu vi que quem estava no lugar errado era eu. Aí eu fui ao lugar certo, que é o departamento pessoal, e falei para o chefe do departamento que eu queria sair. E ele falou, mas você não pode. Eu falei, por que não pode? Porque você é um professor de uma universidade federal, concursado, estável. Nenhum professor nunca pediu demissão daqui. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes. Ele falou, antes não tem jeito, porque nós não temos nenhum formulário para mandar para o MEC.
Falei, se é uma questão de formulário, a gente faz uma aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, né? Fui. Né? Isso tem 34 anos. Né? E eu me dediquei a isso. Né? Eu quero ser um educador, quero ser um aprendiz. E eu criei uma instituição de aprendizagem. Né? E eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa diz que tem uma cidade em Minas que chama Curvelo, que é a cidade capital da minha literatura, dizia ele. Eu falava, vou morar na capital do estado rosiano, e me mudei para Curvelo, atrás dos personagens do Guimarães, não os encontrei, obviamente, né, só uns restos, mas eu via muita criança no sertão de Minas, menino para dar com pau, né, menino de mais, escola de menos, né, e quando havia escola, os meninos não frequentavam escolas, então não era o fato de ter ou não ter escola, as escolas não atendiam os meninos. E aquilo começou a me angustiar de tal ordem que um dia, no programa da rádio da cidade, eu levantei a seguinte questão. Né? Será que é possível fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga, que eu vejo tantos aqui? No final do programa, a repórter falou assim, e a resposta? Eu falei, não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, no dia seguinte marquei uma reunião, compareceram 26 pessoas, nós sentamos uma tarde e repetimos essa conversa durante muitas tardes, durante muitos e muitos dias. E ao final de muita conversa, eu percebi que nenhum daquele grupo, que eram 26 pessoas, nós não conseguimos fazer uma projeção de um futuro claro, mas a gente podia fazer uma leitura muito crítica do passado. A gente sabia como não deveria ser a escola que a gente gostaria que fosse para os nossos filhos, para não reproduzir as mesmas que nós tivemos. Então, ao final de muita conversa, eu percebi que nós não tínhamos nenhum objetivo, mas nós tínhamos claro tudo que a gente gostaria que não acontecesse com os filhos dos outros. E aí eu transformei aquilo que eu aprendi, tudo, botei numa folha de cartolina, e eu percebi que eu havia escrito ali os não objetivos da educação. O que nós não estamos querendo que aconteça com os outros. Rodei aquilo num papel daqueles mimeógrafo, aqueles álcool, que suja a mão da gente de tinta roxa. Mandei para várias pessoas, a maioria não leu, mas um belo dia eu recebi um telefonema aqui de São Paulo, era o Dr. Marcos Kissel, diretor da Fundação Kellogg. Falou, olha, eu recebi aqui um projeto muito estranho. Eu falei, estranho, não mandei nada para ele, né? Mas é um projeto que tem não objetivos. A nossa fundação é uma fundação séria, né? Nós não podemos apoiar um projeto com não objetivos. Se for apoiar o senhor como não objetivo, o senhor vai ter não financiamento. E aí eu entendi a jogada dele, falei, mas se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. O que vocês vão fazer em Minas? Eu falei, desaprender, não cair na vala, não cometer os mesmos erros e equívocos que foram cometidos historicamente com todos nós. Então ele falou assim, então faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você vem a São Paulo, se você convencer a minha diretoria, quem sabe você vai ganhar o nosso apoio. Eu juntei aquela turma, falei, olha, tem um cara nos provocando, vocês topam? Vamos para a rua? E saímos, nos dividimos em duplas, né? 2 a 2, um para tomar conta do outro, né? E tínhamos como princípio os não objetivos. O que nós não queremos que aconteça? Então, a nossa regra era assim, se a gente não fizer isso que a gente escreveu, o resto é lucro. Eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não devo fazer. O que a gente não quer fazer? Repetir coisas, por exemplo, como a gente ouvia, e eu ouvi isso, na diretora de uma escola em Ouro Preto, abre aspas, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro, fecha aspas. Falei, meu Deus, onde é que é uma porta de saída, né? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, ela não entende nada de menino, né? Só que isso continua, né? Nós continuamos achando que as crianças, os jovens, os alunos, aqueles que não têm luz, continuam com páginas em branco, onde eles vão lá, nós vamos encher a cabeça deles de coisas que nós acreditamos que sejam importantes para a vida deles. Ou seja, né? Só tem mudado o mosquito, né? O restante continua. Enfim, outro princípio, né, era achar que a criança é o adulto que não cresceu, ou pensar, né, que os nossos conhecimentos são os únicos verdadeiros. Era um código, né, de princípios para a gente se pautar. E foi isso que nós fomos para a rua, fomos para as comunidades, juntar as pessoas, os meninos, e criamos uma experiência que é longa, né? A gente ia para o campo, voltava de tarde, sentava, no dia seguinte ia para lá, né? Baseado nesses princípios. E no final de 10, 11 meses, eu vim a São Paulo, sentei com o board da fundação, e eles falaram, e aí, né, como é que está lá? Eu falei, estamos desaprendendo. Agora, cada vez mais. Agora que eu conheci o poeta Manuel de Barros, está uma festa. Manuel de Barros dizia, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio.
É o meu estilo. Eu quero desaprender para tirar o entulho de bobajada que joga para a gente todos os dias, o tempo todo. Para a gente ter tempo para criar o não feito ainda, o novo. Mas aprender alguma coisa nesse tempo? Aprendemos muito. O quê? Aprendemos que é possível sim fazer educação sem escola. Aprendemos que é possível sim fazer educação em qualquer lugar. Porque a educação não depende do lugar. Mas aprendemos fundamentalmente que para fazer boa educação só é possível se nós tivermos bons educadores. Só os bons educadores produzem boa educação, o contrário é verdadeiro, os maus educadores produzem caca educacional. E aprendemos também, né, e nos perguntamos, aonde estão os bons educadores? E nós percebemos que eles não estão sendo formados por quem devia nas instituições que deveriam formá-los, são as universidades, os cursos magistérios, os cursos formadores de educadores. E que nós podemos formá-los aonde a gente for. Daquele dia, nós criamos um projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga, que 30 anos depois virou política pública em 5 países, 15 cidades, não sei quantos estados, ganhou todos os prêmios nacionais, internacionais, etc. E que a gente construiu um jeito que é possível sim fazer educação em qualquer lugar. Nós não podemos fazer educação sem bons educadores. E nós aprendemos para sempre que para produzir educação nós temos que fazer perguntas que nos tirem do lugar, né? E aí nós construímos. Qual era o nosso jeito? Era sentar numa roda redonda, onde todo mundo se olha, e não sentar um atrás do outro, em fila, para olhar a nuca do outro e ver nos olhos, né? E numa roda do Sementinha, né, não tem autoridade, né? Tem um assunto que determina, onde todos cuidam de todos. Não existe um que manda, o que determina. Aquilo é movido a partir do desejo, da construção coletiva do desejo de aprender. E de desconstrução de lógica. É um exercício permanente disso. Mas nós construímos, então, um jeito, né? A pedagogia da roda, que a roda trabalha, produz consensos, ela não faz eleição, porque nós percebemos que todo processo educativo que gera eleição, né, ele é de excludente, ele exclui, porque ele classifica, ele tira alguém, e eu não podia perder ninguém. Para não perder ninguém, todos os assuntos são válidos, todas as opiniões são importantes. O que nós temos é organizar o nosso jeito de estudá-las e botá-las no nosso tempo, no nosso desejo, priorizar o que nos interessa. Então nós construímos uma pauta, íamos para o campo, fazíamos avaliação, íamos voltar. Então, depois de 10 meses, a gente aprendeu, né, que a gente começou a sair dos não objetivos para construir um objetivo. Estou falando aqui no meio de pessoas que sabem perfeitamente fazer isso, né? Nós sabemos construir objetivos muito rapidamente, muito facilmente, porque não é complicado. Você pega um verbo, não é isso? Coloca no forma infinitiva, né? Depois você enche de linguiça depois. Promover o desenvolvimento integral das popularidades. Ou então, como eram os projetos da década de 70 no Brasil, né? Melhorar a qualidade de vida das crianças vulneráveis, dos jovens em situação de risco, dos homens pobres, das comunidades carentes, né? Todos os projetos da década de 70 tinham o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida do outro. É de uma prepotência, né? É de uma lógica. O cara sai de São Paulo para melhorar a qualidade de vida, o cara lá na Amazônia. Está de brincadeira, né? Qualidade de vida, né? E pior que isso, né? Porque classifica o outro das crianças vulneráveis, como só eles, os outros são vulneráveis. Os meninos em risco, os carentes, os pobres. Então, essa classificação, essa dicotomia de olhar o outro, né, não pela sua diferença, mas transformando o outro, a diferença em desigualdade. Então, a gente percebeu que nós não podíamos cair nessa vala. E não é simplesmente enunciar um objetivo. Nós tínhamos que ter um verbo, mas que fosse conjugado no presente do indicativo. Então, daquela época em diante, nós criamos um verbo que nós o conjugamos há 30 anos, né, que é o verbo Paulo Freirar, né, que só se conjuga no presente do indicativo. Eu, Paulo Freiro, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirais, eles, Paulo Freiro. Né? E não existe Paulo Freiraria ou Paulo Freiraria. Ou você faz agora ou sai da moita. Entendeu? E Paulo Freiragem não é método, é vida. É olhar o outro, né, como seu, diferente, mas aquele que se completa. Né? É olhar como ser político integral, olhar pelo afeto, pela solidariedade, olhar o mundo pela transformação para não perder ninguém. Ou seja, é você se, né, embebedar dessa lógica paulo-freiriana, mas praticar. O que a gente fazia é isso, ação, reflexão e ação. Vai lá, aprende, vai e volta. Né? E aí o que a gente aprendeu disso? Né? Eu já falei a palavra educação aqui umas 10, 15 vezes, vou falar muito mais. Educação, para nós que a praticamos, é alguma coisa que só existe no plural.
Não existe educação no singular, por uma razão muito simples. Para que haja educação são necessárias, no mínimo, 2 pessoas, o eu e o outro. Por isso que é plural, né? De 2 para cima. E educação não é o que cada um tem, é o que eles trocam. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Porque quem troca 6 por meia dúzia até é perdendo tempo. Pressupõe complementariedade, aprendizagem, é isso, e pluralidade. Só que para isso fazer sentido, para ser um instrumento para a cidadania, nós temos que pegar nesse princípio, que esse olhar que foi falado nesses 2 dias, tão brilhantemente, sobre todas as perspectivas, olhar o outro, né? O outro é a minha contraparte, é nele que se completa, né? Ninguém ama o amor, a gente ama o amor do outro. Ninguém odeia o ódio, você tem ódio, é do outro, é na relação com o outro. Só que esse outro, para que haja uma relação educativa, somos diferentes, mas a relação é de iguais. Não de uma que acha que sabe, para um que acha que não sabe, um que manda, o outro obedece, um que diz, o outro não diz, né? Um que manda. Essa relação é uma relação de ensinagem, não necessariamente não é de equilíbrio. Estabelecer isso é ter esse olhar para o outro. E, mais do que isso, na nosso papel, nossa função, ele tinha que ser a função de aprender o outro na sua inteireza. O que é aprender o outro? É percebê-lo em todos os seus aspectos, é fazer uma leitura densa da cultura do outro, né? Já falou-se muito nisso. O que nós chamamos, né, é aprender os saberes, os fazeres e os quereres do outro. É olhá-lo pelo que ele sabe, pelo que ele faz, pelo que ele quer. A cultura do outro, ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas também ela é microscópica. Aprender o outro nos seus pequenos nadas, né? É como a antropologia nos ensinou, né? O bom antropólogo, um bom educador, é aquele que no seu âmbito de trabalho, ele consegue fazer uma leitura do outro tão densa que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela, né? Todo mundo sabe que é uma piscadela, né? É o ato de piscar os olhos. Todo mundo pisca, naturalmente não se dá conta que pisca os olhos, né? Parpadeia, como diz lá, né? A gente não se dá conta. Aliás, é o único caso, né, que você precisa de mandar o cara para o hospício, é aquele cara que levanta de manhã cedo, para na frente do espelho e fala, estou tão cansado hoje, porque ontem eu pisquei os olhos 16.433 vezes. É doido de pedra, pode levar, o hospício só serve para esses caras. Como ninguém faz isso, o hospício não serve para ninguém, né? Dá para conviver com os doidos, e o resto tudo é sistemático, como dizia o Betinho. Então tem lugar no mundo para todo mundo, não precisa excluir ninguém, né? Mas como é que você percebe as piscadelas? Porque não há piscadelas e piscadelas, né? Quem é professor, quem é pai, sabe disso. Menino, cadê o dever que você ficou a trazer para mim? Ô, professora, não trouxe, né? Claro que não trouxe, já piscou, né? Tem aquela de tique nervoso, mas tem aquela fatal, sexta-feira, sábado, né? Rapaz simpático, passando ali, né? Espetáculo no Sesc, né? O rapaz vê uma moça bonita, o padre faz assim, né? Vira para o lado e conta 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Porque se vier uma piscadela igual, é um discurso pronto. Posso ir? Ela falou, vem quente, me demorou. Ou seja, piscar os olhos não é tão neutro, não, é intencional, tem uma carga cultural, né? Só que é microscópica. Perceber isso é o ponto do doce, é que faz a diferença entre um educador e um não educador. É aquele que aprende o outro na sua inteireza. Quando você incorpora isso como exercício pleno de aprendizagem, você vai cada vez mais fazendo perguntas. As outras perguntas que nós fizemos a partir de então, e já ficou claro, quando eu falo educação, eu não estou falando de escola, né? Escola é uma coisa, educação é outra. Escola é meio, educação é fim. Nós temos que ir em função dos fins. Os meios têm que estar a serviço dos fins. Se não funcionar, muda de ramo. Muda de ramo. Nós não podemos ter escola ruim, porque escola ruim é um meio. Escola ruim é a pior coisa que tem. É igual hospital ruim, né? Dá medo, né? Então, não estou falando de escola, né? Estou falando de educação, de fins, né? Processo permanente de aprendizado para a vida inteira, mais 15 dias, né? Que se aprende de todos os jeitos, onde a escola é um deles, ou deveria ser o melhor, um deles, o melhor, não é, né? Mas nós começamos a fazer perguntas para aprender a fazer isso. Uma das perguntas que nós fizemos também lá há muitos anos é se os meninos, as meninas, as crianças podem aprender tudo que precisam aprender, no seu tempo, no seu ritmo, brincando, de forma alegre e prazerosa, ou se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos, né?
Depois passou para 6, né? Tadinho dos meninos, né? Triste. Né? E aí a gente foi aprender. Como é que a gente aprende? Fazendo. Sempre foi assim. Eu juntei 120 meninos de 7 a 17 anos e fiz uma provocação para eles. Meninada, vocês topam aprender, ler, escrever, cantar, falar, lavar, plantar, tudo, brincando? Os meninos, claro, o menino quer brincar, igual o passarinho quer voar. Aí um gaiato virou para mim e falou assim, cadê os brinquedos para a gente brincar, Tião? Eu falei, não tenho. Ele falou, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a questão. Vamos fazer uma aposta? No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Eu refaço essa aposta há 30 anos quase. Eu não faço aposta para perder, né? Sou besta, mas não sou bobo. Né? Claro, preciso de comprar brinquedo para menino, pelo amor de Deus. Né? Sem nenhum discurso ambientalista, de reciclista, ecologista, qualquer, nós vamos buscar o resto, o lixo da cidade. Não serve para os outros, mas serve para nós. É sucata? Sucata é matéria-prima? E nós começamos a fazer. E assim começou a experiência do Projeto Ser Criança. No primeiro ano do Projeto Ser Criança, os meninos participavam do projeto, ia para a escola, né? Um negócio que o povo chama de contraturno, parece coturno, não tem horroroso, né? Quer dizer, horários integrados. Eles iam para a escola pública. Naquele ano, todos os meninos levaram bomba na escola do projeto. Todos. Não passou um. Eu achei ótimo. A comunidade não gostou, não. Queremos uma reunião? Eu falei, pois não. Os meninos levaram bomba na escola. Eu falei, engraçado, aqui eles passaram todos com louvor. Não, eles adoram ficar aqui. Aliás, se deixar, eles querem morar aqui. Eu falei, só não moro porque a gente não tem lugar de acomodar, mas se um dia vamos arranjar umas camas aqui para vocês morar aqui e tal. Porque comer já come, já brinca. Não, mas nós fomos lá na escola, a diretora falou que a culpa de eles levarem bomba lá é o projeto. Eu falei, por quê? Ah, porque ela diz que lá aqui tem liberdade demais. Eu falei, não, lá tem liberdade menos. Não, mas a diretora falou que vocês tinham que fazer o dever escolar. Eu falei, dever é lá, aqui é o prazer. Não, mas ela disse que vocês podiam fazer o reforço escolar. Eu falei, eu quero reforçar uma escola que dá bomba em menino, eu quero jogar uma bomba. Vocês vieram fazer a reunião com a pessoa errada, no lugar errado, bicho. O problema é lá. Eu falei, mas lá eles não conversam, lá a gente não tem espaço. Eu falei, quer dizer, vocês não aguentam tranco lá, vocês vêm discutir comigo? É. Aí o cara me deu um truco. Tião, esse projeto dá diploma? Eu falei, não, o diploma é lá. Aqui dá aprendizado. Mas meu filho precisa dos dois. Aí eu pensei, se ele for escolher, ele vai escolher lá. Porque isso, para ele, uma visão de mercado, de uma lógica, tem de um diploma para conseguir alguém na vida, essa lógica mercantilista, que, né, a gente falou tanto dela nesses dias. E aí eu percebi que nós tínhamos que falar assim, chamei a equipe, falei, olha, nós vamos ter que dar um passo atrás. Como é que a gente faz para brincar sem repetir a escola, sem fazer reforço, sem fazer dever, e a gente ensina para os meninos tudo que eles não aprenderam lá, vão ensinar aqui brincando. Topa. E é isso que nós fizemos. Né? Desse jeito. E o que mudou? Mudou o nosso olhar para os meninos, porque nós olhávamos os meninos no atacado. Nós precisávamos de olhar no varejo, um por um. Né? Porque cada um tem um tempo e um ritmo. Só que eles foram colocados dentro de uma planilha, uma tábua rasa, nivela, todo mundo tem que aprender no mesmo tempo, no mesmo ritmo e tal. Aí os que vão ficando vão saindo. Aí tem déficit, não sei o quê, joga para cá, menino da paz, vão empurrando para fora, né, porque eles querem manter o padrão para... Né, porque a lógica é entender o sistema, não é os meninos pouco se dane. Aliás, menino na escola só dá trabalho. Né, quando tem menino na escola, a escola está tão boa hoje, tão tranquilo, né, maravilha. Escola sem menino é uma maravilha, né, funciona tudo em paz. Né. Então nós percebemos que nós também estávamos caindo na vala. A gente precisava de olhar para um por um. Então eu tenho algumas centenas de exemplos, estou contando. O Deniston, 11 anos, né, que estava 5 anos no primeiro ano. Né. Todo ano ele repetia o primeiro ano. Eu falava, Denis, você tem que ganhar uma medalha. Né. Você é repetente, resistente, paciente, né, sobrevivente. Porque não sabia fazer as 4 operações, mas ele jogava dama e ganhava das pessoas no jogo de dama. Falei, mas você entende de lógica? Mas eu pensava que matemática e aritmética fosse a mesma coisa. Não são. Ele era bom de lógica, de matemática, ele não era bom de cálculo. Eu peguei um tabuleiro de damas, nas casinhas brancas e pretas, botei números de forma aleatória e criei uma regra. Falei, Denis, é o seguinte, só vai comer a pecinha se fizer uma conta. Se não fizer, o outro ganha, faz a conta na sua frente. Não me pergunte o que aconteceu, né? Que também não quero saber. Né? Eu sei que no instantinho ele fazia 3 vezes 5 é 15, 15 mais 10, dama. Eu falei, opa,
O Denis aprendeu a resolver os problemas dele. Mas meu jogo era limitado, porque ele era muito bom para somar, para diminuir, para multiplicar. Para dividir não dá, né? Divide 3 por 17, pra você ver. Ninguém merece, né, gente? Nem na maquininha, né? Então, ele era limitado. Mas nós percebemos, nós começamos, então, a construir, né? A partir deles e com eles. Então, né? Um dia, o Rafinha, da mesma escola, chegou na escola dele lá, a professora falou, cadê o dever? Ele mostrou. Ele falou, uai, quem fez para você? Né? Fui eu. O professor tem umas manias, né? Manda os alunos fazer umas coisas, sabe que eles não sabem, manda fazer, depois quem fez para você? Porque ele copiou. Tem umas ideias, né? Ele falou, não, eu fiz sozinho. Como? É um joguinho que nós inventamos, só acredito vendo. Ele chegou, a professora falou que só vai dar nota se eu mostrar para ela. Como é que você aprendeu? Aqui é joguinho que nós inventamos. Eu falei, então leva. Na hora que ele levou, ela falou assim, como é que joga esse negócio? Esse joguinho. Ela ensinou para ele, você podia deixar esse joguinho aqui para eu ensinar para os outros burrinhos que tem aqui na sala. Pela primeira vez, a professora quis aprender alguma coisa com ele. Ele falou, pediu para deixar o jogo. Deixa. Passado uns dias, falou, a professora mandou perguntar se não tem mais. Tem, Rafinha? Eu falei, tem, então leva. Ele passou a mão numa sacola, num embornal, jogou todo e levou. No que ele passou na minha frente, assim, eu olhei pela janela e falei, esse menino vai abrir a porta da escola. A gente estava entrando pelas portas do fundo, ele vai abrir a porta da frente. Uma semana depois, eis que a professora vim devolver o bornalzinho. Olha, eu vim devolver, foi muito bom, tem mais. Falei, uai, o que mais tem aqui é jogo, é brinquedo. Isso aqui virou uma jogatina, parece um cassino. Traz todo mundo, vamos aprender. Bom, essa é a brincadeira que nós já criamos nesses anos todos, mais de 2.300 jogos, uns 200 são tecnologias, testados e avaliados, alguns foram jogados 6.000 vezes, né? Mas a gente percebeu, né, que os meninos adoram aprender, adoram, eles não querem estudar, porque estudar ficou chato, porque a escola fez do aprendizado uma chatice, né? E não precisa, a escola pode ser alegre, prazerosa, gostosa, bom. Aí nós criamos um indicador. Será que um dia nós vamos ter uma escola tão boa, mas tão boa, que os professores, alunos, funcionários exijam aulas aos sábados, domingos, feriados? Esse é um padrão, né, top. Eu estou em busca dessas coisas. Tem várias caminhando nesse sentido. Mas nós criamos uma lógica, era a pedagogia do brinquedo. Né? É possível. Né? E essa lógica, os meninos têm que sofrer para aprender, isso é uma lógica, né? Santo Agostinho. Como eu não sou agostiniano, né? Tem nada com isso. Eu não quero sofrer para aprender. Né? Então, e aí nós fomos acumulando perguntas. Para cada ação dessa, era uma pergunta, uma resposta e a sistematização desse aprendizado. Né? Então, saiu a pedagogia da roda, a pedagogia do brinquedo, assim foram várias dessas pedagogias, a pedagogia do sabão, a pedagogia do abraço. Né? E como o tempo aqui não dá, a gente tem que... Mas eu queria falar de uma outra, né? Que nós estamos avançando. Essa experiência começou nessa cidade, expandiu, foi para o Lixão de Vitória, foi para o sul da Bahia, foi para Amazonas, foi para o Jari, né? Foi para Guiné-Bissau, para Angola. Eu trabalhei 9 anos em Moçambique, na formação de educadores, que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Hoje estou no Vale de Jequitinhonha, no interior do Maranhão, no Peru, entrando na Costa Rica, em São Paulo, aqui em Parelheiros, vamos começar em Morretes. Ou seja, onde tem boas encrencas, coisas que vale a pena a gente investir a nossa energia para pensar um mundo melhor para todos, sem exclusão, né? E fazer da educação instrumento de formação de cidadãos. E aí uma delas, desse aprendizado, acho que tem muita coisa a ver com essa lógica que nós estamos falando. Eu aprendi há uns 14 anos atrás, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça para ir a Brasília. Na época estavam discutindo um Programa Nacional de Juventude. E eu fui honradamente convidado, não sei por que não, mas eu fui para lá. E eles me chamaram, botaram uma sala muito confortável, botaram um PowerPoint e me apresentaram um diagnóstico sobre os meninos e meninas do Brasil de 15 a 25 anos. E era um diagnóstico de 40 minutos de PowerPoint, estatísticas e números e mapas, mostrava onde é que estavam os meninos, mostrava ele pela cor da roupa, a cor do cabelo, a cor do sapato, a cor da pele, dinheiro no bolso, sem dinheiro, onde morava, tudo. Né? E no final disso, tinha 2 perguntas que o diagnóstico. Como é que esses meninos, essa juventude, se matava, ou matava, e como é que ela morria. Aí vinha a lista de todos os diagnósticos, né, das coisas que matam, né, das armas brancas, pretas, amarelas e azuis, o trânsito, e as drogas. Não tinha todas, né?
Tinha cocaína, mela, essa coisa. Lá não tinha. Big Brother Brasil não tinha, né? Banda Colapso não tinha. Quer dizer, é droga pesada, né? Colapso não, Calypso, né? Colapso é o cara assiste, escuta aquele... né? Porque aqui ninguém merece, né, gente? Não tá, mas eles falam que é lícito, então pô, né? Mas escuta quem quer, né? Cada um. Enfim, na hora que terminou, o cara falou, esse é o diagnóstico, professor. O que você nos sugere? Eu falei, virar ao outro lado, lado B. Eu falei, como lado B? Eu falei, lado B, ué. Não tem lado B. Eu falei, eu sei que eu sou antigo, né? No meu tempo, todo disco tinha um lado A e um lado B. Eu falei, não tem lado B. Eu falei, quer dizer que vocês foram, gastaram uma nota, vasculharam o Brasil inteiro, fizeram uma pesquisa desse porte, um diagnóstico com essa qualidade de gente, de movimento, né? Para mapear, para saber como é que os meninos matam e morrem. Vocês não tiveram a curiosidade de perguntar como é que eles vivem, sonham, desejam, almejam, pensam o mundo? Ah, não era objetivo, não, porque nós queremos fazer um projeto nacional para a juventude. Falei, então eu estou ferrado, né? Se nós olhamos o Estado, né, a juventude como potencial consumidor de droga, de violência, etc., claro, nós estamos lascados. Naquele dia eu aprendi, eu falei assim, companheirada, desculpa, mas estou fora. Aliás, me interessa pouquíssimo medir o lado vazio do copo, né? Não me interessa fazer diagnóstico de fracassos, de carência, né? Então, toda vez que eu escuto isso, né, jovem em situação de risco, eu falo, quem? São todos nós, né? Andou na rua ali, tem o risco, tem o pelado, toma. Né? Carentes, né? A gente ouviu isso muito aqui, populações carentes. Quem são os carentes nesse país? Somos todos nós, né? Carentes de ética na nossa política, na nossa Câmara, no nosso Senado, né? Nas nossas lideranças. Carente sou eu, pô. Meu time passou 40 anos sem ganhar um título. Não é importante, para mim era, cara. Mas ninguém. A carência é do ponto de vista de uma outra lógica, né? Então, essa coisa de classificar o outro a partir de um viés, né? Isso é uma herança de uma antropologia que ainda não conseguiu romper-se, que olha o outro a partir do evolucionismo, que nós estamos saindo dos inferiores para os superiores, onde o superiorzão é branco, louro, cristão, capitalista, europeu, etc., etc., né? E nós queremos, o resto tudo é parte dessa escada. Isso se reproduz nos dias a dia, nas relações, nos conflitos, nós falamos disso aqui hoje, falamos disso ontem, né? Quem são os excluídos, eles têm cor, têm endereço, tem tudo, nós sabemos onde encontrá-los, né? Como é que eles são determinados, encaixados dentro de uma lógica perversa. Então, esse jeito, eu percebi o seguinte, não me interessa, mas eu quero aprender o lado cheio do copo. Só me interessa, eu não quero saber de IDH. Hoje eu ouvi IDH aqui, eu tinha até arrepio, me deu comichão, né? Porque o IDH mede carência, mede o lado vazio do copo. Nós estamos cansados de medir, sabemos de cor e salteado, 0,3, 0,4, 0, qualquer coisa, sabe? Só que isso não nos apresenta nada. Aliás, é um equívoco, porque todas as políticas públicas que se baseiam no IDH, elas não são transformadoras, porque elas acham do princípio que lá tem o copo vazio. Um copo vazio só se enche de fora para dentro. É levar daqui para lá e jogar. Isso vai no consumo, vai nos gastos, soma no meio do caminho, e quando evapora, voltamos à mesma situação. Porque nós precisamos de aprender, se queremos trabalhar para a cidadania, né, e não simplesmente do mercado consumidor, como dizia o Beto ontem, né, nós temos que olhar pelo lado cheio do copo. Não é IDH, é o IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que eu posso medir em qualquer comunidade? E aí o que nós vamos fazer esses anos todos é medir o IPDH. E nós trabalhamos, sistematizamos para o nosso uso, né, que para você medir o IPDH, você tem que ver qual que é a capacidade que tem em qualquer lugar de acolhimento, ou seja, ninguém de fora. Ninguém de fora. Não podemos perder nenhum. Porque colo todo mundo precisa, natural ou artificial ou social. Nós precisamos disso, né? Convivência, viver com o outro, com o diferente. Aprendizagem, aprender tudo de todos e todo o tempo, né? Não escolaridade. Não. E outra, oportunidades. Né? Quantas oportunidades os nossos jovens precisam ter na vida para fazer as melhores escolhas? Não são 5, 10. Tem que ser centenas, milhares, para que eles possam escolher as melhores. Mas quanto mais se reduz as oportunidades, a capacidade de escolha do que é melhor fica limitada. Se você pegar acolhimento, convivência, aprendizado, oportunidade, ACA, e botar um cestinho, ele vai virar ação. Como é que você olha pelo lado luminoso? Isso nos motivou, né,
a pensar, né, e olhar para a comunidade e olhar a educação como instrumento de formação de cidadania a partir dessa perspectiva, né? Não como pela exclusão, mas pela inclusão de todos. E aí, dentro disso, né, o que a gente foi trabalhar, né, e eu fui trabalhar em alguns lugares, né, quer dizer, eu fui para o Vale do Jequitinhonha, né, que historicamente estava entre os 10 maiores bolsões de miséria do mundo, já esteve, já não é mais, mas é uma região fadada pelo fatalismo do fracasso, né? Lá é o Vale da Fome, o Vale da Pobreza, o Vale da Miséria. Quer dizer, as pessoas lá já tinham... Nasceu lá, já tem um carimbo na testa. Você é do Vale, você é pobre, né? Você é miserável porque você nasceu no Vale. Porque tem essas coisas também, né? Parece que deu cartão de identidade você é pobre, né? Bate o carimbo na testa dele, né? Só que quando você chega num lugar, você fala, por que as pessoas estão assim, né? Elas tinham uma lógica, né? E aí a gente percebeu que a gente tinha que... Não adianta levar para lá, porque todos os projetos que foram levar a solução para lá, vazaram, o dinheiro sumiu, o projeto, porque sempre era de levar, né, de uma forma autoritária, né, bem cheia de intencionada, não importa de onde é a boa intenção, se é da igreja, do Estado, do Exército, da escola, de qualquer, da universidade, que vão lá para ensinar o outro a ser melhor. O que é de um fascismo, né, terrível. E aí a ideia era olhar para as pessoas, só que era um grande desafio, né? Então, quando eu fui trabalhar lá há 18 anos atrás, né, eu tinha esse cuidado, né? Como é que eu me policio para não cair na vala? E eu lembro que, com 6 meses no projeto, o menino, o Bué, 17 anos, falou, Tião, eu adoro ficar aqui, mas ano que vem eu tenho que ir embora. Falei, embora para onde? Minha mãe falou que está na minha hora de ir. Falei, para onde? Para o corte. Que corte? Para o corte de cana. Mas por quê? Ela falou que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Se eu não aprendi, problema meu. Falei, como 17 anos você aprendeu tudo? E por que você vai para o corte? Meu pai foi, meus irmãos já foram, meus filhos estão lá, todo mundo aqui vai para o corte de cana no interior de São Paulo. Você quer? Não, mas tem que ir. Porque o fatalismo é esse. É uma região exportadora de mão de obra para o corte de cana. Aí eu fui lá no corte de cana para ver que paraíso é esse. Deve ser bom demais, né? O cara, para ganhar um salário mínimo corte de cana naquela oportunidade, tinha que cortar 14 toneladas por dia. Mas como o usineiro é um cara que estimula a produtividade, dava 10% de aumento se você cortasse 20 toneladas. Aí o cara quer ganhar um dinheirinho extra para mandar para casa, ele ia tentar cortar 20 toneladas, 3 meses depois o pulmão dele já estourava, né? E deixava durante 9 meses em casa uma mulher com um filho pequeno, com gente doente e tal. E todos os decorrentes disso, né? A falta de afeto, a falta de sexo, a falta do marido, a falta do pai, né? O homossexualismo, abuso, etc. Alcoolismo. E as pessoas vão e voltam. Quando eu percebi aquilo, que essa era a lógica, o projeto Ser Criança, que era educação pelo brinquedo, perdeu sentido. Eu não posso vir brincar com os meninos aqui. E nós fizemos um pacto dos meninos que sentarem nessa roda, nós não vamos perder nenhum para o corte de cana. Nós não podemos perder para o corte de cana, porque lá é trabalho semi-escravo. E aí fizemos esse pacto. Então, nesses 18 anos, eu quero dizer para o senhor, não é fácil, mas é muito gratificante saber que eu nunca perdi nenhum menino para o corte de cana. Bom, eu já perdi 15 meninos. 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira, lá em Barbacena, né? Verdade. E perdi 5 para o Balé Bolshoi, lá em Joinville. Né? Aí, o Clóvis Rossi escreveu uma crônica e falou assim, você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei para ele, pode? Ele falou, para o futuro pode, não pode perder para o atraso. Como é que a gente perde meninos para o futuro? É quando a gente bota essas questões que foram faladas esses 2 dias aqui, da dignidade dos valores humanos, na pauta, na linha de frente, como top. Não importa como, nós temos que chegar lá nesse... E aí a gente aprendeu para todo sempre, né, que era como é que a gente faz isso. Isso foi um envolvimento que nós precisávamos de criar, então, um lugar, né, e aí nós começamos a evoluir também. Nós percebemos que projetos isolados não transformam realidade. Ah, projeto de criança, de jovem, de mulher, é bacana, mas não transforma nada não. É bacana, é bonitinho, só é bom para quem está lá, durante o dia que funciona. Né? Programas também não transformam realidade, porque as pessoas só interagem naquele meio. Redes também não transformam nada. Elas só juntam pontos, as pessoas entram e saem da rede segundo seus interesses. O que transforma são causas. E você só ter causa, uma rede com causa não é uma rede, é uma plataforma. É quando você tem uma base que se sustenta por uma causa. E a causa não são pessoas, são ideias. E aí nós colocamos uma causa.
como é que nós vamos criar no Vale do Jequitinhonha uma cidade que seja sustentável. O que é ser sustentável no Vale do Jequitinhonha? Tem 2 programas, um que chama assim, Meu Lugar é Aqui. Ou seja, não pode sair daqui para ir para lugar nenhum, a não ser para coisa muito melhor. Né? Não pode ir para o Código de Campo. Meu lugar é aqui. Como é que eu cuido do presente e do presente? O outro é cuidando dos tataranetos. Como é que a gente cuida dos que virão e a gente não vai conhecer, a não ser, né, a companheira lá do México já conhece tataraneto, eu não, né? Mas nós não vamos conhecer, nós, né, normais aqui, acho que não vai não. Né? Quer dizer que você cuida do presente e do futuro. Preservar da vida e a ética vale tudo. Nós convocamos isso. Mas onde é que eu fui buscar isso? Eu fui buscar lá em Moçambique. Né? Em Moçambique eu tive que aprender uma coisa, né, que eu vejo no Maranhão, aprendo, que é perceber piscadela, fazer exame de fundo de olho. E eu percebi, né, que lá em Moçambique, como lá no Maranhão, como lá no Vale do Jequitinhonha, né, eu conseguia diagnosticar o que é um miserável de um pobre. Né? Quanto? 10 minutos. Então, a minha... Eu não estava olhando para você de propósito. Mas o braço me deixa, ele é fogo. Né? Uma vez eu estava descendo, só fazendo um parênteses, eu ia descer do elevador do 10º andar até no térreo, era uma conferência e tinha um empresário. Falei, eu gostei muito do que você falou e tal, mas eu vou descer, eu tenho uma urgência agora. Dá para você contar tudo que você faz no elevador? Na hora que chegar lá embaixo, tem que sair. Eu falei, o que você fala no Vale do Jequitinhonha? Eu falo, o que eu tento é transformar miserável em pobre. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, não dá para falar, agora só entender. Agora é mais 2 dias de conversa. Eu falei, então vamos conversar. Eu falei, não é no elevador. Né? Porque o que é ser miserável? Né? Não é pelo IPEA. Né? É você olhar para uma pessoa e perceber que ele sofre de uma doença que não é dor física, é dor na alma, que chama-se melancolia. Melancolia é a dor de alma, é a falta de futuro. Quando eu percebi que lá as pessoas não tinham futuro, porque não era futuros não, é amanhã. Às vezes eu passava um dia inteiro com os jovens em Moçambique. O que nós vamos fazer amanhã, gente? Amanhã. Não é daqui, no futuro, não. Amanhã. Eu lembro um dia, nós passamos uma tarde inteira, no final da tarde, o cara falou assim, eu acho que amanhã nós podíamos roubar lá a casa do seu fulano. Eu falei, já temos um projeto. Aliás, é o único, é o melhor, não teve outro, vai ser né? É o A ou A mesmo. Vamos arranjar um plano B. O que é criar futuros? Né? Como é que se podia perceber? Então, como é que se tira desse lugar? Né? Da miserabilidade é quando você não consegue perceber. Quando a autoestima vai tão baixa que ela não chega no nível do 0, ela cai para cá. Aqui não é autoestima baixa, aqui é autodesprezo. Né? Tirar as pessoas desse lugar é fundamental para trazer. Então, quando a gente puxa as pessoas, elas começam a perceber, elas vão se sentindo que elas vão se apropriando. E aí nós criamos um indicador para nós, né, que é muito usado, né, os americanos chamam de empowerment, né, os intelectuais traduzem como empoderamento da comunidade. Lá no sertão de Minas a gente chama de impodimento. Quer dizer que nós pode? Nós pode. Eu não sabia que nós podia, nós pode. Concordância a gente resolve depois. Mas quando você chega num lugar onde as pessoas estavam abaixo da linha da dignidade e elas começaram a perceber que nós pode, o mundo já transformou, não foi 100% não. Você bota uma porcentagem nisso. E aí a gente percebeu que a gente precisava trabalhar dentro dessa perspectiva, né, e construir uma lógica. Né. Eu trabalho no terceiro setor, mas toda vez que alguém me chama de terceiro setor, eu fico muito chateado, porque eu não quero ficar nesse lugar. Né, porque eu acho uma lógica absolutamente, sabe, boba. Essa divisão que foi feita pela sociologia, por não sei quem, pela universidade, pela academia, do primeiro, segundo e terceiro setores. Isso é muito bom para você dividir funções e terceirizar fracassos. Né? Primeiro setor é governo, e aí tem gente que confunde governo com Estado e bota tudo no mesmo balaio. Segundo setor é mercado, empresa. Terceiro setor é sociedade civil. Né? Aí fica um terceirizando. Né? Eu pago imposto, você não faz. Não, obrigação. Né? Enquanto isso, né, os meninos vão entrando para o buraco. E nós vamos perdendo, gente. Eu não posso perder. Meu compromisso, eu sou um homem do tempo presente. Né? Olhando para o futuro, mas eu não posso perder. É hoje, está na minha mão agora. Então, em 2007, eu ganhei um prêmio da Fundação Schwab, que dá direito de você sentar lá no fórum de Davos. Eu fui lá 2 vezes, não quero voltar nunca mais. Né? Mas eu botei numa plaquinha lá uma vez em cima da mesa, estamos convidando as pessoas para criar o setor 0. Falou, não, mas não é primeiro, segundo, terceiro setor? Eu falei, não, antes.
Zero. Não vai ser comandado nem pelo governo, nem pelo mercado, nem pela sociedade, pela ética. Por uma questão ética, nós precisamos zerar os nossos déficits, né? Fome zero, degradação ambiental zero, violência contra a criança, contra a mulher zero, analfabetismo zero, corrupção zero. Dá para fazer 7-0. É muito, é muito. Isso como é que te mobiliza? O que é da nossa governabilidade? E aí eu percebi que é ótimo fazer política pública não governamental. Uma maravilha. Quando você convoca as pessoas para resolver as suas questões. Claro que o Estado, o governo, tem tudo para fazer. Só que eu não posso perder os meninos do Maranhão. Sabe? E no Maranhão, né, onde eu trabalho há muitos anos, né, as 17 cidades com os piores índices de mortalidade infantil neonatal está entre os piores do mundo. Se o Maranhão fosse um país, ele estava entre os 3 piores do mundo em mortalidade infantil neonatal. Né? Eu fui trabalhar com eles num lugar que eu não posso, é um problema de saúde, mas eu não posso contar com os médicos, porque os médicos não existem, os que existem não querem. E eu percebi que os médicos de lá não entendem de saúde, entendem de doença. Eu não tenho problema de doença, eu não olho para o lado vazio, eu quero o lado cheio. Né? Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos aprender a convocar as pessoas. Mas eu aprendi isso na África. Né? Aprendi na África que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. E hoje eu sou um aprendiz de convocador de aldeia. Convoca a aldeia para resolver, para a gente chamar tudo, para recuperar a dignidade, pelos valores e tal. Então, o que a gente fez no Maranhão foi reduzir mortalidade infantil em 17 cidades durante 3 anos, mobilizando em cada cidade um montão de gente, um total de 8.000 pessoas, cujos nomes estão gravados em livros, né, onde elas se mobilizaram a partir do seu ponto de luz, do lugar que estão, com o melhor que elas têm, para uma causa. A causa é não perder menino, preservar da vida e a ética, está valendo tudo. Então, essa coisa desse empoderamento, né, de assumir a cidadania, ser cidadão do mundo, responsável pelo planeta, isso nos envolve como tal. E eu queria pensar, então, quando eu falo nessa questão da ética, e pensar outra coisa. É por isso que eu adotei, e a minha grande sugestão, e que eu acho que a grande sugestão para esse seminário, que a grande contribuição da América Latina, levar para tudo, é que nós temos nas nossas mãos, na América Latina, talvez o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX. Eu não conheço nada mais importante, mais significativo do que a Carta da Terra. Não conheço. Só que a Carta da Terra nós não a conhecemos, mas ela está guardadinha lá na Costa Rica, né? Por merecimento, por méritos, porque é um país que tem um compromisso com a felicidade. Os costarriquenhos não falam bom dia, boa tarde, eles falam pura vida. Esse é o cumprimento do dia a dia. E eles são detentores disso, porque um dia eles acabaram com as Forças Armadas para cuidar do meio ambiente, cuidar da educação. Se a gente se inspirar nisso e usar a Carta da Terra, são os 16 princípios norteadores da dignidade humana, dos valores humanos, do nosso convívio. E se não bastasse, agrega isso, né, ao Laudato Si, né, do Papa Francisco, né, do Louvado Seja, que é falar da terra como minha mãe e minha irmã. Se nós colocarmos como nossa bandeira em busca da dignidade, nós temos um parâmetro para todos, para pensar a sustentabilidade como algo de vida melhor para todos e para sempre. Né? É isso que eu quero crer e eu gostaria, né, que assim eu fizesse. Obrigado. 10 minutos? É sempre um prazer muito grande ouvir o Tião, e eu já ouvi algumas vezes, e todas as vezes que eu ouço, eu me surpreendo, viu, Tião? Com certeza, todos vocês, durante a fala do Federico e do Tião, ficou pensando, ficou imaginando, ficou se questionando, ficou dialogando com essas falas. E com certeza tem aí questões, né, para serem feitas, e eu acho que num debate esse momento ele é muito importante, ele é muito significativo. E a gente está aqui esperando as perguntas de vocês, e eu queria lançar uma pergunta, ou vocês respondem no início ou no final. Eu participei de uma mesa, Tião, com o Miguel Arroyo. E o Miguel Arroyo
falou na mesa no momento: Paulo Freire não é perfumaria. Paulo Freire é a opção pelos invisíveis, pelos necessitados. E eu queria saber dos dois, né, no Uruguai, quem são os invisíveis? E, Tião, aqui no Brasil, quem são os invisíveis hoje? E o sistema educacional que está aí está trabalhando para que esses invisíveis venham à existência? Essa é a pergunta que você responde no início ou no final, depois das perguntas. Aqui tem uma pergunta que chegou, que é dirigida ao Tião. Este modelo de educação deveria ser mais divulgado. Existe algum material escrito ou site? Então pede para você divulgar, se tem alguma coisa para o pessoal acessar. E estamos esperando as perguntas de vocês. Eu tenho 1000 perguntas, só que não é meu papel fazer 1000 perguntas. Bom, eu estou deixando aí, talvez as pessoas vão receber um cartão de visita lá de Itu. Olha o tamanho dele. Mas aí atrás tem e-mail, endereço, essas coisas todas. Se vocês quiserem saber sobre essas experiências, estão lá nas páginas lá do CPCD. Pode entrar, visitar, pedir, baixar, né? Então, eu acho que a ideia, Brás, você fala aí, né, de Paulo Freire, não é perfumaria, ele é pelos invisíveis, é pelos necessitados. Eu acho que a gente precisa disso, né? Hoje se fala muito hoje, né, que a nossa geração precisava ter boas referências, né? Quais são as referências que nos puxavam? O Beto falava isso ontem, né? Aonde é que ele buscava as suas referências, o que ele estava buscando, né? Uma revolução, uma luta, uma causa. Enquanto nós tivermos que as nossas referências sejam pessoas, simplesmente, não ideias, né, daquela significado, a gente corre o risco das pessoas ir embora e a gente perder as referências. Mas quando elas se transformam, eu acho que é isso que é a ideia do Paulo Freire, né? E para mim ele deixou de, eu brinco com isso, com todo respeito aos evangelhos, né? O Evangelho segundo São João diz que, né, e o Verbo se fez homem, né, e habitou entre nós, né? Eu brinco com Paulo Freire que o homem se fez verbo e educou entre nós. Para mim ele virou um verbo, é para ser conjugado, não é perfumaria, é de uso constante mesmo, né? E dar visibilidade, né, a esses invisíveis são os tantos. Eles são muitas vezes invisíveis com CPF, com CEP, sabe? Necessariamente eles não estão lá no oco do ocão, né, como diria o Guimarães Rosa. Mas esses, né, estão lá, construíram seu padrão, sua vida, né? Nós vivemos hoje uma situação, você pensa, todo o peso que nós estamos sentindo na cidade, com a informação, com esse jogo, esse mal-estar, esse clima ruim que nós estamos vivendo. Imagina quando eu vou lá para o sertão, isso não chegou lá ainda, mas chega de outra forma, né? As pessoas metabolizam isso de uma outra natureza. Eu acho que essa ideia que a gente precisa de ter, né, de investir, você ter o não feito ainda, né, a utopia como caminho. Eu acho que essa grande questão, né, também pegando carona nisso, eu queria dizer, se nós vivemos em crise, temos uma crise, o japonês tem, né, uma expressão boa para isso, que a palavra crise em japonês são formada por 2 vocábulos, né? Um que chama-se ameaça, outro chama desafio. Tem uma crise que nos ameaça, nos joga por terra, mas também nos desafia a fazer o não feito ainda, dar um salto. Eu acho, né, que esse é o grande momento da gente resgatar isso que nós estamos falando da dignidade, dos valores humanos, da democracia, como um valor, para que ela amadureça. Na marra, mas vai amadurecer. Mas ela precisa amadurecer, e se não for para amadurecer a nossa democracia, vai ser muito doloroso, nós vamos ser dominados pelas ameaças. Né? Eu acho que Paulo Freire, agora, como Nelson Mandela, né,
seria outra, ou muitos outros, né? O Mahatma Gandhi, sei lá. Vamos buscar, vamos nos inspirar, o mundo está cheio deles, não é? Imagina, né, se eu não gostaria de ter as minhas, né, no Uruguai, né, Eduardo Galeniar, Mário Benedettar, não é assim? Né? Fernando Parrado e todos os sobreviventes dos Andes, e essa turma toda. Quer dizer, né, Mujica, imagina, né, a nossa América toda. Como é que a gente busca essas pessoas que lutaram por causas, viraram bandeiras, construíram plataformas transformadoras? Como é que nós podemos voltar, olhar para elas, né? Eu acho que a nossa juventude está esperando da gente apontar isso, não soluções, mas alternativas para que eles encontrem as melhores alternativas. E isso não pode ser dado pelos meios de comunicação viciados como estão. Tem que ser dado de outra forma, né? A Escola Pública de São Paulo deu esse exemplo recentemente, quando os alunos ocuparam as escolas, né? Entraram às escolas, ocuparam as escolas sem depredação, sem nenhuma violência, e fizeram as aulas que eles sempre gostariam de ter tido, né? Filosofia, meditação, música, xadrez, alegria. Ou seja, a escola pode ser esse lugar lindo, prazeroso, fantástico, né? Depende de quem? Não depende da secretaria, do MEC, pelo amor de Deus. Se não for da gente que está lá na ponta, no dia a dia, não adianta. Como dizia a doutora Ana ontem, não depende da formação médica, do curso da Faculdade de Medicina. É do médico, né, que relaciona a saúde com suas pessoas, né, que tem a ideia da compaixão, né, como fator de dignidade, né, e não da piedade religiosa, mas da compaixão, né, da paixão conjunta, né, pela vida, do sentido que todos nós estamos juntos na mesma encrenca, né? E eu acho que é nisso tudo que a gente precisa de ver, e eu acho que nisso que Paulo Freire é o nosso grande mestre. Obrigado, Tião. Gente, a gente está com um problema aqui, que é uma questão do tempo. Nós temos mais 10 minutos, tá? E antes de você falar, tem mais 2 perguntas que eu acho importante. Porque quando a gente fala dos invisíveis, todo mundo nesse país tem que ser incluído, todo mundo é cidadão. Então, essa pergunta eu achei importante. A pessoa, Gabriela, como trabalhar com aprendizado e educação com crianças de classe média alta, com conceitos classistas, preconceituosos, elitistas, meritocratas e mercantilistas? Pergunta fundamental, porque eles também fazem parte, lógico. E tem uma mais direta para você. Gostaria de ouvir o que você pensa sobre o fato inédito na história da educação na América Latina, quando, por ocasião da entrada de Evo Morales na Bolívia, que, com a ajuda de Fidel Castro, implantou um programa de erradicação do analfabetismo, colocando assim o seu país em primeiro lugar no ranking dos países que conseguiram reduzir a 0% o analfabetismo. Será que não poderiam servir de modelo para os demais, já que a educação é o principal instrumento para a cidadania? E aí, nós temos cortito 8 minutos. Corto con esa pregunta, voy a hacer lo más corto posible. Nosotros también lo hicimos y tomamos el programa. En el primer gobierno, no me escucho, me quería escuchar, estoy loco. En el primer gobierno, entre las primeras cosas que quebraron ese imaginario del Uruguay perfecto que hablábamos, fue que nosotros hicimos algo que llamamos el plan de emergencia, que era para las situaciones de personas en situación de extrema pobreza, y lo que se descubrió que impactó era el nivel de analfabetismo que había en el Uruguay. Creíamos que no, de vuelta en esa cosa de la Suiza de América, descubrimos que había una cantidad de gente que era analfabeta, y se implantó un programa que se llamó en el país de Varela Yo Sí Puedo, que en realidad es el Yo Sí Puedo de los maestros y de la política que también se hizo
primero en Cuba, pero lo hizo Evo, lo hicieron en otras misiones también, en Venezuela también, y realmente trajo muchos resultados. Ahora ese ya cambió, ese programa, es un programa que se llama Fortalecimiento Educativo y que sigue existiendo y que nos logró también bajar los niveles, que eran niveles muy pequeños, pero que impactó al país el saber que existía. Por de vuelta, en ese imaginario que teníamos, en ese discurso que se había logrado de que era un país modelo, y ahí voy a encadenar con la segunda pregunta sobre quiénes son esos invisibles. Y yo creo que, yo pongo el ejemplo nuestro porque a veces no nos conoce mucho ni nuestros hermanos de al lado, ¿no? Yo miro Brasil o Argentina, quedamos muy opacados entre esas dos experiencias y esas tensiones. Y además surge hacia afuera un relato, o ha surgido hacia afuera un relato de vuelta esa de la excepcionalidad, de país chiquito, que es fácil de gobernar, que nunca hubo conflicto, como decía al inicio. Y yo creo que cuando uno ve la democracia o los procesos democráticos en mi país y las discusiones que se han dado en la propia sociedad, y en los últimos 30, 40 años, el concepto de democracia se ha ampliado. De vuelta, contando democracia, el tema de la participación, ¿no? Y la voz de las personas y las problemáticas de esas personas y las respuestas que puede dar el Estado y la sociedad toda en esas discusiones. Centrado, obviamente, en los excluidos desde el punto de vista socioeconómico, lo digo como el clásico de una visión clásica, que el Uruguay creció a espaldas de esa realidad, negó permanentemente esa realidad. Hay dos tendencias, habla del Uruguay como el país de cercanías, que al ser tan pequeño termina también siendo un país, o una ciudad de 1,5 millones, a ver, el lugar donde hay más gente es una ciudad de 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes. La lógica territorial no estaba en la propia ciudad, tampoco estaba muy dividida, o sea, convivían hasta los años 60 y 70, incluso inicios de los 80, en el mismo espacio territorial, gente de distintas clases sociales, que se fue cada vez más en los últimos años, desde los 80 en adelante, se fue dividiendo más geográficamente y empezó a crecer más ese país diferente, ¿no? Que yo creo que las dos preguntas que están, yo creo que son centrales. Uno, en nuestro país la escuela pública en su momento cumplió el rol de poder sentar en la misma mesa a una cantidad de gente que venía de distintos lugares, ¿no? Y además, también que es un diferencial, ni bueno ni malo, ¿no? Pero el tener una escuela pública que tenía una presencia territorial muy grande, pero que también es un diferencial en América Latina, su laicidad y el ser laica, generó también otro proceso de discusión. Y la república, cuando digo la república en aquel concepto que hablábamos ayer, y la democracia como concepto, pasaron a ser esa idea, ¿no? Era esa utopía, era esa sociedad de que en el mismo banco se sentaba el pobre y el rico, ¿no? Eran compañeros de espacio. Que eso se fue quebrando cada vez más. Entonces, ¿cuáles son las tres? ¿Qué es lo que ha pasado? Uno, yo creo que cada vez, cuando uno mira, que él decía lo del vaso lleno, y es verdad, cada vez que se conquista un derecho, además del vaso lleno hay que mirar, porque al costado quién queda afuera. Yo lo digo así, ¿no? Siempre hay que mirar quién queda afuera, porque se conquistan derechos, se amplían derechos, siempre alguien queda afuera. Siempre hay una voz que fue censurada. Siempre hay un otro que es el responsable de todos los males, ¿no? Siempre hay un otro en el que se victimiza. Siempre hay un otro en el cual su cuerpo, su voz es disciplinada. Entonces, nosotros en el proceso de estos 15 años, yo lo cuento como mi generación, 28 años y por primera vez la izquierda ganó en mi país. Nos sentamos unos 10 que éramos en ese momento dirigentes de lo que es la UNE acá, de la Federación de Estudiantes Universitarios allá, y nos pusimos a discutir qué era lo que iba a suceder, cómo veíamos el futuro, ¿no? Qué es lo que iba a pasar, quiénes iban a quedar afuera o no. Y nos dimos cuenta que una cantidad de acciones concretas iban a pasar, que en mi país era increíble o era imposible que empresarios y sindicatos se sentaran conjunto al Estado a acordar consejos de salarios, era el mercado el que lo tenía que solucionar, ¿no? Entonces, eso era imposible. Ahora hay consejos de salarios. En mi país, que las domésticas tuvieran derechos laborales también era imposible. Los tienen. Es el único país que tiene un convenio internacional reconocido por la OIT en este tema.
Y empezaban a sumar, y nosotros decimos, va a haber una cantidad de derechos económicos que se van a ir logrando y también atados a estos sociales. Y decimos, ¿qué nos está quedando afuera? Y nos quedaba afuera el derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo y otra cantidad de situaciones más, sobre el tema económico. Nos quedaba afuera la voz de las personas que tenían una situación de vivir una sexualidad disidente y no heteronormativa. Y empezamos a ver cómo discusiones que eran impensables en nuestro país se dieron. Yo siempre lo pongo en ejemplo. Éramos 500 en el 2005 y no en esta lógica que a mí me enoja mucho a veces, la lógica, como también tengo una mezcla de movimientos, porque vengo del movimiento social y a nivel estudiantil y además a nivel del movimiento de lo que fue la diversidad sexual en mi país. Nosotros luchábamos mucho, peleábamos mucho con la visión eurocentrista de los modelos de movimiento gay, por decirlo de una manera, ¿no? Y estas cosas de las paradas, o por ejemplo acá en San Pablo 4 millones de personas de fiesta. Decimos, pero de fiesta, pero que cambian, ¿no? Digo, ¿qué cambiaron en la vida cotidiana? ¿O qué derechos se conquistó en el Brasil? Yo escucho hoy al Brasil y escucho algunos sectores de Brasil y me preocupa. Escucho una fe, por decirlo con respeto, de algunos sectores, le iba a decir una fe, por decirlo con respeto, muy dogmática, violenta, que pone en peligro realmente la democracia, en serio pone en peligro y la puede llegar a llevar hacia una teocracia. Y los miro y además a veces le digo, es culpa de ellos, digo, Jormando, porque nos invadieron a nosotros, empezaron a aparecer, y lo digo, claro, evangelistas, estas cosas así, en Uruguay no existía, y están dividiendo la sociedad y generando un discurso en que el otro es el otro que es enfermo, es el otro, y no hablo solo de orientación sexual, hablo de todo, hablo a nivel de idea, hay una única, es lo más totalitario que he vivido en este momento cercano, y veo y cómo siento que la sociedad brasileña no pasa nada. Y pongo eso, ¿no? A nivel del mercado, el movimiento de la diversidad sexual se dedicó a vender, y lo digo así, y no a discutir ideológicamente, y cierro, a vender, y quedó afuera, pero no quedó afuera no solo de los derechos, terminó quedando afuera del discurso de la sociedad. Y los sectores populares, y no solo los sectores populares, por ejemplo en el Brasil, lo que uno ve desde afuera, fueron tomados por un discurso muchísimo más conservador del que tenía el Brasil hace 20, 30 años atrás, en la práctica cotidiana. Y ahí es la duda de cómo, ¿no?, que afuera cambia. A veces quedan afuera unos y otros y cambian solo 10, 15 años. Y depende también de la habilidad de los movimientos y de las ideas en no vendarse hacia ciertas cosas e bajar la bandera de la discussão da prática cotidiana. Pessoal, nós avançamos no tempo. Eu sei que o próprio Tião se interessou aí muito pela pergunta, uma das perguntas sobre como trabalhar com a classe média alta, mas o nosso tempo está esgotado. E se o Tião fizer questão, 3 palavrinhas aí, porque tem 2 para você. Não. Então, numa próxima, o Tião fala um dia com todos nós. Pessoal, a minha tarefa aqui é controlar o tempo e está chegando aqui, olha, já extrapolou e etc. Tal, e você pode encerrar. Nossa, obrigado. Quando o papo é bom, a gente gosta de continuar, essa é a verdade, né? O assunto é muito interessante, de fato. Bem, então gostaria de agradecer a palavra de todos os membros que fizeram parte dessa fala, né? E vamos fazer um intervalo de 15 minutos, tá ok? Para a próxima plenária, tá ok? Que vai encerrar, então, a pré-conferência. Só gostaria de avisá-los 2 questões. A gente está tendo também na unidade as oficinas do projeto Casa Rodante, que está lá na praça, vocês poderão participar. E também a respeito dos certificados, quem ainda não deixou o e-mail, por gentileza, faça no balcão, logo na saída do teatro. Tá ok? Em 15 minutos retomaremos. Obrigado. No sé quién es Irma, pero si hablamos afuera, si hablamos bien de esta pregunta, porque no la contesté, pero a Irma que hizo esta pregunta. Ah, Irma. Se leí Irma.